The Candyman can. Abemos spoiler. Oi gente, eu sou o Cowboy Taibane e eu li o terrível livro de Splatterpunk Playground e fiz um vídeo enorme pro outro canal. Mas nesse vídeo aqui eu resolvi assistir adaptações de A Fantástica Fábrica de Chocolate e eu gostaria de falar os meus pontos sobre elas. O que tem a ver uma coisa com a outra, elas são muito mais parecidas do que parece, mas para entender isso você vai ter que ver os dois vídeos. E o livro Playground, ele é bem pesado e gore e tudo que há de ruim, mas A Fantástica Fábrica de Chocolate é uma história que encanta as pessoas há muito, muito tempo. E foi publicada pelo britânico Roald Dahl em 1964. Na verdade, o Roald Dahl é um imigrante. E muitos dos seus livros são referentes a crianças que se sentem estranhas ou diferentes de alguma maneira, como a personagem Matilda, o James do James e o Pêssego Gigante, que é outra história que eu sou obcecado, e Charlie de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, ou Wonka e a Fábrica de Chocolate. Vamos começar pelo filme de 71. Eu fiquei sabendo por fontes que eu não fui confirmar, mas que o diretor desse filme de 71 era um diretor de documentários e por isso o filme é um pouquinho diferente. E ela começa com essa música super famosa, The Candyman, onde um lojista, dono de uma loja de chocolates, fala sobre como Willy Wonka é incrível. Essa música é bastante fofa e fala sobre como o Willy Wonka cria doces simplesmente porque essa é a sua natureza, tipo como é do pássaro voar. E ele faz isso para que o mundo tenha um sabor melhor porque ele acha que deveria. O Willy Wonka é uma personalidade bem cabeça de vento, nenhum pensamento, mas cheio de ideias e também um grande inventor meio mago. Logo depois disso a gente conhece o Charlie, que é o nosso personagem, que é um pobre garotinho miserável de pobre. E ele só fica olhando a vitrine e as crianças comprando doce. Ele vai então buscar o jornal para fazer entregas e ganhar uns trocados para sua família. No caminho para casa, o Charlie vê a fábrica de chocolate do Wonka, que é bem menos interessante do que a da adaptação do Tim Burton. Ela parece uma fábrica normal, grande ainda, mas normal. E o Charlie quase sempre passa por ali do seu caminho de casa para escola, da casa de escola para casa. Daí tem a cena mais estranha desse filme, que é quando aparece um homem com um carrinho cheio de facas e tem uma conversa muito estranha com o Charlie. Ele me lembra muito uma cena de James e o Pêssego Gigante, onde aparece um cara vendendo, né, os línguas de crocodilo, eu acho que é o nome, sei lá. Enfim, esse cara começa a dizer sobre como essa fábrica é estranha, porque ninguém nunca entra e ninguém nunca sai. Eu acho que ele deve ser um cara que afia faca, né? Porque por que outra razão ele estaria andando com um carrinho cheio de faca? Eu fiquei imaginando como deve ser ter uma fábrica fantasma na sua cidade, que abastece todo o chocolate do mundo. Deve ser uma fofocaiada, né? Charlie nos leva para conhecer a sua família. Ele tem uma cama bem grande no meio da casa dele, com 4 idosos, os pais do seu pai, que é jazido, e os pais da sua mãe. Eu amo como esse conceito da cama bem no meio da casa é super teatral. E o mais importante entre os velhinhos, e o único que tem alguma personalidade nesse primeiro filme, é o vovô Joe, que não põe o pé pra fora da cama há uns 20 anos. Nunca é muito bem estabelecido aonde é que fica a fábrica de chocolate, mas muita gente acredita que seja em Londres. Embora o filme tenha sido gravado em Munique, o que explica esse ar meio leste europeu do filme. O Charlie fica bastante irritado ao notar que o jantar é água de repolho novamente. E os velhos ficam, meu Deus, Charlie, não fala isso não. E ele estava humilhando eles de zoeira, porque na verdade ele trouxe um grande pão para o jantar que comprou com o seu salário de entregador de jornal. Muito fofo. Ele então distribui metade do salário para sua mãe e uma partezinha para o seu avô poder comprar o fuminho do velho.
Joe diz que vai parar de fumar porque quando o pão é um banquete, ele não tem direito de gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Mas a mãe do Charlie e o Charlie ficam tipo, ai, vô, para de lacrar e compra o fumo logo, inferno. É bastante paia como um garoto tão pequeno tem que se preocupar com coisas como ser o provedor da casa. E a mãe dele trabalha de lavadeira. Mas é bem difícil sustentar ela, o filho e 4 idosos. Tarde da noite, o Charlie conversa com o vovô Joe sobre o que o homem lhe disse na rua. Então o Joe conta uma história que ele sabia de quando trabalhava na fábrica do Willy Wonka. Como a maioria das pessoas da cidade trabalhava na fábrica, começou a surgir muita fofoca e muitos espiões se infiltravam lá dentro para roubar as receitas do Willy Wonka, especialmente um cara chamado Slugworth. E eu tenho quase certeza que esse nome também aparece no filme do Willy Wonka do Timothée Chalamet, que se chama só Wonka, é tipo uma prequel. Ah, eu gostei desse filme, gente. Ele é bom? Não, mas eu gostei. A música da lavanderia é muito legal. Scrub, scrub. O Wonka ficou de saco cheio desses espiões e trancou a sua fábrica, de modo que todo mundo perdeu o emprego, né? Mas do nada, um belo dia, as chaminés voltaram a soltar fumaça e a fábrica voltou a vender chocolate. Mas ninguém sabe quem é que trabalha lá dentro. É um grande mistério, ninguém entra, ninguém sai. No dia seguinte, o Charlie vai para a escola e a aula é interrompida por um alvoroço. Um menino vem e conta as novidades. Willy Wonka finalmente abrirá sua fábrica para visitação e para entrar você precisa de um convite dourado que está escondido em uma barra de chocolate. Mano, se isso acontecesse no mundo real, ia ser um bálsamo tão grande. Eu acho que várias pessoas já tentaram fazer isso, mas nunca tomou uma proporção mundial, né? Se eu não me engano, o MrBeast fez alguma coisa parecida. Sei lá, não gostamos mais. Não gostamos mais do MrBeast, né, gente? O primeiro convite a ser encontrado é pelo filho de açougueiros Augustus Gloop, de Dusselheim. E eu não preciso nem falar que esse personagem esbanja gordofobia, né? Até o nome dele, tipo, Augustus, vem de gusto, que é tipo quando uma pessoa come a comida com muita vontade. Ou também pode ter a ver com sal a gosto. E gloop parece muito com uma onomatopeia de engolir. Todos os nomes das crianças são meio que propositais. Assim que o Augustus, que é uma das únicas crianças que tem uma nacionalidade específica, né, sendo alemão, recebe o seu convite dourado, ele dá a entrevista, né, e daí aparece um homem com uma cicatriz e um óculos conversando com Augustus, tentando persuadi-lo a alguma coisa. Ele vai falar com todas as crianças e todas vão categoricamente ignorá-lo. O Charlie tem muita sorte desse concurso ocorrer mais ou menos na época do aniversário dele. Então, seus avós, Joe e George, o presenteiam com uma barra de chocolate para ele tentar participar. Mas obviamente ele não tem sorte. Seria muito fácil. E nada na vida de uma criança pobrezinha, heroína de filme infantil, é fácil. A mãe alerta o Charlie para não ficar criando expectativas. Mas ele diz, poxa mãe, eu tenho as mesmas chances de todo mundo. Não, Charlie, tecnicamente você não tem, porque algumas crianças podem trapacear ou simplesmente comprar trocentos milhões de barras, que é exatamente o que vai acontecer. Mas o vovô Joe usa a lei da atração e diz, você tem mais chances porque você é a criança que quer mais. Vamos ser todos como o vovô Joe e acreditar que a gente é merecedor de coisas incríveis e deixar de ser fracassados. E falando em fracassados... Daddy, buy me North Korea. A próxima vencedora é a Veruca Salt. O pai dela é um industrial, dono de uma fábrica de amendoim. E ele força as suas funcionárias da fábrica a procurarem em milhões e milhões de barras. A atriz que faz a Veruca é muito, muito fofa e ela me lembra muito uma amiga de infância minha. Ela quase sempre foi a minha personagem favorita. Só que ela é meio que o cão, tá? Não preciso nem dizer que Veruca lembra verruga e Salt é sal, então é tipo uma ferida ardida e chata. O pai da Veruca até oferece uma promoção para as meninas da fábrica para ajudar elas a encontrarem o negócio, né? E assim que elas encontram, a Veruca sai com o bilhete dourado e o homem da cicatriz aparece novamente. Como que esse cara sabia onde estavam todos os convites? Suspeito.
Após uns 40 dias, só 2 convites foram encontrados. Até a próxima a encontrar, que é Violet Beauregarde. Beauregard é a junção de 2 palavras em francês, belo e ver. Então é tipo, violetinha, bela visão. E eu não entendi muito bem o que isso tem a ver, eu acho que é só porque ela é uma garota popular e ela vai ficar roxa depois, spoiler. A Violet é uma grande competidora de mascar chiclete, e isso não faz sentido nenhum. Mas eu, como uma pessoa que tem dor crônica na mandíbula, sinto um pouco de inveja. Ela é filha de políticos. Até agora é só criança rica e vai continuar assim. O Charlie vai visitar a mãe dele no trabalho e fala que ele tá muito triste. Ele sente que é injustiçado, porque ele é o garoto que mais quer encontrar o bagulho e simplesmente não consegue. E eles também não têm dinheiro pra ficar tentando toda hora, né? A mãe dele diz pra ele superar, porque assim que isso passar, ele vai notar que não mudou nada na vida dele. Ela continuou normal e é como se nada tivesse acontecido. E isso é bem triste. Mas ela tenta animá-lo, dizendo que em algum momento a vida dele vai mudar, porque ele é uma criança especial. Enquanto o Charlie vai andando sozinho pra casa triste, a mãe dele canta uma canção chamada Cheer Up, Charlie, que é tipo, se anima, Charlie. Novamente reforçando que as coisas vão melhorar se ele seguir sendo um bom menino. É uma parte bem bonita e eu amei a cantoria da mãe dele, parece um anjo. No Sudeste, em Arizona, temos um novo vencedor, Mike TV. E nesse filme ele é obcecado por filmes de cowboy e armas. O vovô Joe decidiu usar aquele dinheiro pro tabaco para comprar uma nova barra pro Charlie, mas o menino tá tão nervoso que não consegue abrir sozinho. Então eles abrem a barra juntos e nada. O Charlie vai ficando cada vez mais conformado e isso também é muito triste. Eu sei que as crianças não vão conseguir sempre o que elas querem, mas a gente ter essa visão no começo do filme, que parece ser um filme tão whimsical e tão esperançoso, quebra um pouco o espírito da gente, porque tiveram milhares de crianças pobres no mundo que provavelmente nem tiveram a chance de comprar uma barra. E vai dar tudo certo pro Charlie, mas assim, a pobreza ela meio que soca a sua cara de vez em quando você reconhece seus privilégios. Enfim, do nada, o último ticket é encontrado no Paraguai. Poderíamos ter tido uma Kid latina nos representando, mas esse ticket era falso e todo mundo sabe que é o Charlie que vai encontrar o último, né? O melhor é que o pai do garotinho do Paraguai era dono de cassino. Vocês estão vendo como a Beth não compensa? É. O Charlie é meio que humilhado numa aula de matemática na escola, falando que ele só conseguiu abrir 2 barras. Mas na saída, ele encontra um dinheiro no bueiro e com uma única moeda ele compra 2 barras de chocolate. Que época maravilhosa da economia deste país fictício. Quando o Charlie abre o chocolate e encontra o ticket dourado, todo mundo cerca ele e o dono da loja fala: "Menino, vai direto pra casa e não mostra isso pra ninguém." Esse tiozinho da loja parecia muito agradável, ele deveria ter tido mais tempo de tela. Então, num beco escuro, o Charlie encontra o homem da cicatriz, Arthur Slugworth. E ele oferece dinheiro para caso o Charlie roube da fábrica um Everlasting Gobstopper, que é um novo produto que o Wonka tá testando que vai ser revolucionário pra cacete. Mas como que o Slugworth sabia disso se ninguém entra e ninguém sai da fábrica? Quem contou isso pra ele? Bom, de alguma forma, a fofoca sempre encontra um caminho. Charlie volta pra casa com o Golden Ticket e geral fica doidinho. No convite diz que o Charlie pode levar um membro da família e do nada, o vovô Joe se levanta da cama e foda-se. Eu entendi aqui que foi a esperança de um futuro melhor pro Charlie que curou o velho. Mas muita gente falou tipo, caralho, ele podia ter levantado em 20 anos e ter ajudado a família. E é engraçado porque anteriormente o Charlie tinha perdido toda a esperança, né? E o vovô Joe disse que o Charlie precisava de algo pra acreditar. E daí eles cantam sobre como ele finalmente tem um brilho de esperança. I got a golden ticket, I got a chance to shine. E isso tudo foi um dia antes da abertura dos portões da fábrica. Eu, normalmente, reclamaria da conveniência de roteiro e do microverso, mas essa história é um clássico para crianças, então vou me ater a críticas que valem a pena. No evento de abertura, um jornalista chama Willy Wonka de Magician
ou mago. E eu acho muito seguro falar que esse cabra não é só um chocolateiro, né? Ele é tipo um Twilight Sparkle, ele é muito foda. E ele age como se os seus doces fossem poções mágicas, né? Que desencadeiam sempre algum efeito maluco. Até porque a cozinha é realmente uma forma de magia. Eu já fui Baby Witch. Nessa cena é muito fofo notar que o Charlie tá vestindo o cachecolzinho que as suas avós fizeram pra ele de aniversário. E a gente vê bandeiras dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha. Provavelmente de onde as crianças vêm. Willy Wonka finalmente aparece, dando uma de velho coroco, usando uma bengala, meio frágil e com roupas bastante chamativas e uma cara de bosta. É muito legal, é muito legal prestar atenção na cara de merda que o Charlie faz nessa hora. Mas do nada, o ator simplesmente rola pra frente e se mostra jovem, cheio de vida. Esse ator é o Gene Wilder e ele é bastante famoso, mas eu só vi 2 filmes dele, Willy Wonka e O Jovem Frankenstein, que é um filme muito maluco. É uma versão meio comédia de Frankenstein com umas coisas meio piadas adultas, piadas eróticas. E eu devo dizer que esse é o meu Willy Wonka favorito, porque ele parece doido, ele é completamente doido. Eu acho que é muito fácil traçar um paralelo entre o Vovô Joe e o Wonka, até porque os 2 atores até são meio parecidos, embora o Wonka seja bem mais novo. A idade tem um peso para esses 2 homens, e o Joe é rico em carinho e cuidado, porque tem uma grande família, e mesmo numa velhice pobre, ele ainda encontra coisas para se animar, como o seu netinho Charlie, que sempre deixa ele muito feliz. Mas o Wonka tem riqueza praticamente infinita e poderes inigualáveis, uma carreira, um legado, tudo que alguém poderia querer, mas ninguém para compartilhar. Provavelmente ele considera que ninguém entende a sua genialidade, o que afasta ele ainda mais das pessoas comuns. E foi exatamente essa mensagem que eu notei de similar no livro Playground, mas para entender melhor os detalhes, vocês vão ter que ir lá assistir. Pois bem, o Wonka cumprimenta todo mundo e engole as pequenas farpas das crianças com um sorriso. Ele é bastante simpático, diferente do Willy Wonka do Tim Burton. Ele recebe os tickets dourados e leva o pessoal para dentro da fábrica, que por fora parece um prédio extremamente normal, mas lá dentro tem toda uma arquitetura fantástica. E já começa com esquisitices, porque os cabides para pendurar chapéus e casacos são mãos que se mexem. As meninas até ficam assustadas. Então o Wonka alerta dizendo que tem surpresas por todo o canto, mas nada perigoso. Presta atenção nessa frase, nada perigoso. Ele sabia muito bem, desde o começo, que nenhuma das crianças estava em perigo real. É por isso que ele caga quando o menino cai dentro do chocolate, ou aquele outro doido lá fica minúsculo. Ele sabe que não vai acontecer nada, porra, é o Willy Wonka, cacete. No pior dos cenários, ele construiria criaria o chocolate, o Wonka Desinfectantinator de morango, e os caras iam comer o doce e ia voltar ao normal. Daí tem uma cena que não tem no filme do Tim Burton, que é a cena do contrato, que tá impresso numa parede e não dá pra ler porra nenhuma das letras miúdas. Isso é meio que uma sátira, né? Mas de qualquer maneira, as crianças assinam pra seguir com o passeio. E o Wonka, ele tem um tipo de humor sarrista aqui, e leva tudo ao pé da letra. É bem presente no humor britânico isso. Mas ao mesmo tempo ele fica meio sombrio e sério em certos momentos. Este homem só pode ser neurodivergente. Não há nenhuma explicação neurotípica para o Willy Wonka. Eles entram num corredor maluco e saem pela mesma porta que entraram, mas vão parar num lugar totalmente diferente. E todo mundo já tá meio puto, meio sus, porque as crianças assinaram o contrato sem saber porra nenhuma do que estava escrito. Se tivesse escrito lá, todos vocês vão morrer até restar um e ninguém pode reclamar, eles nunca saberiam. Então eles finalmente entram na sala do chocolate, onde os sonhos se tornam realidade e quase tudo é comestível. Aqui nós temos o famoso número Imagination, onde o Willy Wonka introduz geral a essa sala e tem um fundo musical belíssimo, mas meio creepy, que logo vai ficando cada vez mais whimsical e divertido. Eu amo a versão da Lo-Fei dessa música, ou Lao-Fei, não sei como é que fala,
Mas essa música a versão dela é perfeita, mano. Enquanto tá acontecendo essa trilha, todo mundo tá por aí explorando as comidas, provando tudo. Até os adultos se portam meio como criança com aquele tal de wonderment, sabe? Um senso de maravilhamento de quando uma criança vê uma coisa com um olhar totalmente cheio de imaginação e sonhos. E eu sempre quis comer essa geleia dentro dessa abóbora que a Viruca abre e bota a mão de tipo uma geleinha assim. E no filme posterior, o Mike TV vai afundar essa abóbora. Nossa, parece uma geleia tão gostosa, meu Deus. E uma das coisas que mais chama a atenção dos caras é um rio de chocolate com uma cachoeira, que mistura o chocolate para ele ficar mais aerado, e essa fábrica é a única fábrica que mistura esse chocolate com uma cachoeira. E finalmente aparecem os Umpa Lumpas. Agora, vocês devem saber já que quase sempre quando contratam atores com nanismo, dá algum rolo inacreditável e as leis trabalhistas simplesmente não existem. Então, eu fiz uma pequena pesquisa sobre o qual e problemático isso foi. Preparem os seus chapéus de alumínio, vamos todos ficar mais woke. Segundo o livro original, na primeira versão do livro, os Umpa-Lumpas eram descritos como pigmeus africanos que foram levados para a fábrica em caixas. E depois de enfrentar duras críticas e entender o que tinha de errado, o próprio escritor mudou eles para terem pele branca rosada e cabelo dourado. Eu nunca tinha parado para pensar no que a palavra pigmeu quer dizer, e eu encontrei um site feito por um italiano que fala sobre a cultura do povo pigmeu. Acontece que pigmeu é um termo específico para um grupo étnico africano que foi erroneamente nomeado dessa forma como referência a uma figura da mitologia citada no livro A Ilíada. Os caras são africanos, o que tem a ver com a porra da Grécia? Os exploradores simplesmente acharam que combinava e os pigmeus da lenda são extremamente baixos. A palavra tem a ver com tipo a distância entre o seu pulso e o cotovelo, que seria menos de 50 centímetros de altura. Só que os caras, os pigmeus de verdade, eles chegam a tipo 1,5 metro. Mas mesmo que carregue um significado errôneo, o termo pigmeu ainda é usado porque ele engloba diferentes grupos étnicos que têm as mesmas características de serem povos coletores-caçadores da floresta tropical africana, como descrito nesse próprio site pygmies.org. Eu vou deixar aí na descrição caso alguém queira dar uma olhada. Mas ele não é muito completo, não. Eu também achei uma reportagem da Record, onde, com certeza não é a melhor reportagem do mundo, mas eles mostram algumas coisas da cultura dos caras, de diferentes povos e as suas casinhas e vestimentas. E também um problema social, onde os próprios pigmeus dizem que foram removidos das suas terras para serem obrigados a viver em vilas, que dificultou bastante a sua caça de subsistência. Muito paia. Eu também quis ouvir o que uma pessoa com nanismo achava desse rolê todo e encontrei o canal do Aubrey Smalls. E o Aubrey fala sobre o que ele acha dos atores que já viveram os Umpa-Lumpas e que teve um problema lá onde eles não foram devidamente creditados no filme. E ele diz que isso é até comum, porque também aconteceu com os Munchkins do Mágico de Oz. O vídeo é bem interessante, porque eu nunca tinha considerado essas perspectivas, lógico, né, eu não convivo com isso. Então, é sempre bom ouvir da pessoa que é mais afetada pelo problema. Enfim, a história meio que quer que a gente acredite que o Wonka quis salvar os Umpa-Lumpas depois de ver as condições perigosas em que eles viviam na África, né, que foi mudada para Umpaland depois. E isso é meio que o complexo do Salvador Branco, e piora porque o cara é britânico e o Reino Unido é conhecido por ser colonialista, então é tudo meio questionável aqui. E ele paga os caras com cacau, porque esse povo é obcecado por cacau. E eles tentam deixar muito enfático que o líder dos Umpa-Lumpas concordou completamente, então meio que eles não estão sendo enganados, tá bom? Direitos trabalhistas, tá bom? Pode ir parando.
também existem teorias de que o Wonka fez isso por causa da mão de obra mais barata, já que a mão de obra infantil estava sendo proibida na época. Crítica social foda? Interrogação. Enfim, acabou a lacração. Pode respirar. O Augustus Gloop cai no rio de chocolate e geral fica meio cagado sobre isso. E os Umpa-Lumpas aparecem e distraem eles com pão e circo, cantando sobre como ser gordo não vai te levar a lugar nenhum. Mona, o corpo da criança nem esfriou ainda. As músicas dos Umpa-Lumpas também aparecem no livro e quase sempre elas contam alguma moral, né? Nesse caso aqui do filme, a moral é não seja gordo. O que, na verdade, não tem problema nenhum. Quer dizer, eu acho que a mensagem seria muito melhor se ela fosse não seja glutão, tipo, não saia comendo tudo que você vê pela frente, porque esse é o problema. Enfim, eu acho que esse termo de a nossa relação com a comida ser doentia deveria ser muito mais explorado, porque muita gente tem problemas com isso em diferentes níveis e volta e meia o povo começa a apoiar conteúdos que influenciam a anorexia para os jovens. E tá entendendo onde eu quero chegar? Tipo, a gente deveria se empenhar muito mais em ter uma relação mais saudável com comida, porque isso é tipo muito importante e afeta diretamente os nossos hábitos. Enfim, a galera pega o barco e vida que segue. Augustus foi de caralho mesmo, não tem muito o que fazer. Ele foi pra sala do Fudge, né? Porque ele vai virar Fudge. E eu nunca entendi muito bem o que é Fudge, mas é um derivado de chocolate. Esse barquinho dessa cena aqui, ele é bem fofo, diferente do barco esquisitíssimo que o Tim Burton escolheu pro filme dele, mas que é altamente mordível. E daí, do nada, eles passam pela cena mais enigmática desse filme, acredito, que é um túnel esquisito, psicodélico, meio aterrorizante, e o Willy Wonka fica cantando nessa cena, e tem umas sobreposições meio bizarras. Eu achei bem experimental. Pra mim parece que ele tá completamente dissociado e tá inventando uma música na hora, coisa que eu faço em live. Depois eles vão pro quarto das invenções, que parece um muquifo todo zoneado, mas todo mundo acha muito legal. E daí a gente vê os Globstoppers, que são chicletes infinitos. E daí a gente vê a porra dos Globstoppers, que é a invenção que o Slugworth tanto queria, e todas as crianças ganham um. E depois tem a goma de mascar da refeição infinita, que ainda estava sendo testada, mas como a Violet é viciada em chiclete, e ela quer ser a primeira criança a provar esse chiclete muito foda, ela masca mesmo assim, e vira uma blueberry. Começa a inchar toda. Eu achava essa cena incrível. Quando eu vi pela primeira vez, os efeitos são bem legais. Uma coisa que me deixava pensando aqui é, tipo, como que essa goma ativa no organismo? Tipo, se ela parasse de mascar, vamos dizer que ela começou a ficar azul, e se ela cuspisse o chiclete, o que ia acontecer? Ele é tipo uma coisa que ativa na saliva e daí fodeu? Eu não entendi muito bem. Mas nada disso é muito elucidado no Willy Wonka, né? Inclusive no filme dele jovem, do Timothée Chalamet, acontecem umas coisas inacreditáveis, você fica tipo, caralho, como? Os Oompa-Loompas aparecem, cantam sobre como a Violet parece uma vaca, mascando o tempo todo, e dizem que se deve ter boas maneiras. Essa é a moral dessa vez. Daí chegamos num micro segmento do filme que é a minha parte favorita, que é um papel de parede lambível. Quando eu era criança eu tinha uma mania muito estranha de lamber parede, eu não sei por que eu fazia isso, se era verme, o que era. Mas eu achava essa cena muito legal por causa disso. E aqui tem uma frase icônica do filme, que o Wonka tá falando assim, se você lamber a cereja do papel de cereja, vai ter gosto de cereja. Se você lamber a laranja, vai ter gosto de laranja. Se você lamber o snazberry, vai ter gosto de snazberry. E daí a Veruca vira pra ele e fala, que porra de snazberry, isso nem existe. E o Willy Wonka olha pra ela bem sério e enigmático e diz, We are the music makers, we are the dreamers of dreams. A gente é os caras que faz a música, a gente sonha os sonhos. E eu acho que ele tá querendo dizer, tipo assim, cacete, você não tem um pingo de personalidade, de imaginação nessa porra dessa sua cabeça? Tem pessoas normes, ele chamou ela de norme,
que se orgulham de pensar sempre dentro da caixa, sempre na coisa mais óbvia possível, como se fosse a única resposta. E esse modo meio bitolado odeia coisas diferentes e ousadas, porque acha isso quase ofensivo. Como é que você pensou numa coisa que ninguém nunca fez ou ninguém nunca pensou? Nossa, que ridículo. E isso lentamente vai se tornando uma ideologia de odiar o diferente. Então, eu acho que as crianças deveriam ser sempre incentivadas a pensar do jeito mais diferente possível, procurar uma solução criativa. A gente deveria estar cada vez mais incentivando as crianças a encontrarem respostas e soluções diferentes. Sei lá. Daí tem a parte dos refrigerantes, que eu acho um chute no saco. O Charlie e o vovô Joe chegam numa parte da fábrica onde tem uns refrigerantes lá, que quando você toma, o gás do refrigerante faz você voar. E eles decidem, assim, só de traquinagem, de maluquice, de aprontice, tomar um pouco do refrigerante e sair voando. Na verdade, é meio que o vovô Joe que convence o Charlie. Só que lá em cima no teto tem um fatiador, então eles quase morrem. Mas eles descobrem a tempo que se você arrotar, você começa a descer. A próxima sala é dos gansos de ovos de ouro. Provavelmente uma referência a João e o pé de feijão, aonde tem gansos botando ovos 4 vezes o tamanho normal. E eles trabalham, acho que ininterruptamente, o que é um pouco triste. E a sala também tem um medidor que diz se o ovo é bom ou ruim. E essa é a parte onde a gente vai perder a nossa diva Veruca, porque ela vai cantar sobre como ela quer um ganso pra ela e sobre como ela consegue tudo que quer. E daí acaba que ela é um ovo podre e cai dentro do coisa de lixo. E os coisas de lixo vão ser incinerados em breve. E o Wonka tá super de boa a respeito disso. A música dos Oompa Loompas fala como não devemos ser crianças mimadas, mas pra ser justo, a música fala que no final a culpa é dos pais, não da criança, o que é um ponto bem importante. E tem uma parte que eu não entendi pra que cacetes existe, mas tem um carro e esse carro ele anda fazendo uma meleca esquisita e essa cena é quase conteúdo de fetiche, tipo essa meleca sai molhando geral e daí eles passam por uma outra parte que funciona tipo um lava-carro e todo mundo fica seco. Pra que serviu essa cena? Bosta nenhuma. Enfim, a gente chega à sala da Wonka Vision, aonde uma barra de chocolate gigante é teletransportada pela TV, e lógico que o Mike TV fica doidinho por isso. Bom, o Mike TV quer ser o primeiro doidinho a ser digitalizado na TV, foi isso que me ocorreu alguns anos atrás. E os resultados poderiam ser muito piores, sabe? Podia estar passando uma mosca enquanto ele tá viajando em formato de mini partículas e ele se fundir a mosca virando um insetoide humano horroroso, mas isso é de outro filme. Acaba tudo bem e o Mike não tá nem aí, ele tá bem feliz de ter testado a máquina. E ele fala: "Cara, você criou um teletransporte, pô, você é burro". Só que não é um teletransporte, porque não dá pra ele voltar. E o Wonka meio que conseguiu que um humano testasse a sua invenção de graça. A canção dos Oompa Loompas fala sobre não ficar vendo TV o dia inteiro. Eles odiariam o TikTok e os vídeos verticais. Nesse ponto só sobra o Charlie e o vovô Joe, e o Charlie pergunta: o que vai rolar com essa criançada aí, pô? O Wonka diz que eles vão ser restaurados perfeitamente. Porque nunca houve nenhum risco real. Daí ele dá adeus e meio que manda um já vai nos caras pra eles irem embora. O vovô Joe e o Charlie ficam meio putos, né? E o Joe vai buscar esclarecimentos com o Wonka no seu escritório, aonde tá tudo pela metade, o que pode ser um reflexo de que o próprio Wonka tá se sentindo incompleto sem um herdeiro. O velho pergunta: tá, e cadê o suplemento vitalício de chocolate do Charlie, que era o prêmio dele? E o Wonka diz que eles não vão ganhar nada porque eles trapacearam quando beberam o refrigerante, ou seja, meio que eles roubaram o produto que não foi oferecido pra eles. E eles tocaram no teto e nas paredes e todo mundo vai ter que limpar isso aí agora, mó problemão. E estava tudo discriminado no contrato em que o Charlie assinou. Eu não sei até onde documento ilegível assinado por uma criança tem qualquer peso jurídico, mas o Joe chama o Wonka de caloteiro e monstro, e
acha muito paia ele ter dado esperanças ao Charlie desse jeito. Daí ele fala: "A gente vai entregar sim o Globstopper para o Slugworth, você que se foda". Mas o Charlie decide devolver o Globstopper, provando que ele é muito, muito bonzinho e altruísta. E o Wonka muda de personalidade na mesma hora, dizendo: você ganhou, eu sabia". Era todo um grande teste. O Slugworth sempre foi um cara disfarçado para testar o Charlie. E o prêmio que ele ganhou é simplesmente a fábrica toda. Eles então pegam o Onca Elevador, que é basicamente uma nave, na verdade, e vem a cidade lá de cima. E o Willy Wonka explica para o Charlie que vai dar para ele a fábrica inteira e os Umpa-Lumpas. Porque se ele entregasse a fábrica para um adulto, o adulto ia querer fazer do jeito dele e não do jeito do Willy Wonka. Basicamente, ele está dizendo que uma criança é muito mais fácil de ensinar o comportamento que você quer que ela tenha. Eu achei essa mensagem um pouco paia. Lógico que eu tô brincando, né, ele quis dizer que uma criança é mais confiável e menos maliciosa. E não vai sacrificar os valores do próprio Wonka por lucro na fábrica. Ele também fala que o Charlie pode levar toda a sua família e para que ele não se esqueça do que aconteceu com o homem que de repente teve tudo que sempre sonhou. Ele viveu feliz para sempre. Esse final é bem fofo, bem dreamy, whimsical, e as mensagens que ficam é: não seja gordo, nem mimado, nem mal educado, nem assista TV o dia inteiro. E a sua sorte só vai mudar quando você for extremamente honesto. E você tem que ser especial também, senão não vai acontecer. O Charlie mereceu mesmo, ele era uma boa criança, bastante honesto, e no fim a mãe dele estava certa, ele só precisava de um dia de sorte. Eu gosto muito do filme do Tim Burton, mas esse é o meu Wonka favorito. Eu queria que fosse o filme do Tim Burton com esse Wonka. A atuação do Gene Wilder traz umas nuances de uma pessoa que passa muito tempo falando sozinha, com um ar megalomaníaco, de um grande industrial, e mesmo assim ele é super educado e simpático com as crianças, mas também não leva desaforo para casa. E é bem menos intragável que o homem excêntrico e estranho do Tim Burton. Em 2005, Tim Burton, notório pelo seu estilo whimsigoth e também notório por não aderir a castings diversos, decidiu readaptar a história do livro. Então esse não é um remake do filme, é um remake do livro. Esse filme aqui é o puro suco do Tim Burton na época que ele estava no seu auge ainda, mas com uma paleta de cores intensa e vibrante para talvez bater de frente com o Technicolor do primeiro filme. Aqui, o Tim Burton ainda sabia se reinventar. Hoje em dia, muitos dizem que ele se tornou uma caricatura de si mesmo. Eu gostava muito dos trabalhos do Tim Burton, já tive a minha era em que eu assistia simplesmente qualquer coisa em que ele trabalhasse. Então eu não sei muito bem como opinar, porque eu estou vendo com os óculos do amor, pelas obras dele, não por ele, pra ficar bem claro. Eu gostei do que ele fez em Wandinha esteticamente, embora a série seja, muito queerbait, e também gostei mais ou menos de Beetlejuice 2. Sei lá, eu acho que o cara se perdeu um pouco sim, mas ele também cansou de ser ele mesmo talvez, e ele precisa continuar fazendo o que estava dando certo, então ele meio que tentou continuar sendo ele mesmo, mas as pessoas mudam tanto. Voltando ao filme, provavelmente o objetivo era apresentar essa história a novas audiências. E eu me lembro de quando eu fui no cinema ver esse filme pela primeira vez. Foi um dos últimos rolês que eu fui com a minha prima, que é bem mais velha que eu, né? Tipo, ela era adulta, eu era uma criancinha. E a gente se afastou bastante, mas eu guardo essa memória como um evento mágico onde eu pude ver no cinema. E eu lembro que já no começo, na cena de abertura, que é uma montagem dos chocolates na fábrica, eu já fiquei completamente vidrado. Vai mostrando a produção do chocolate com uma música incrível de fundo do compositor Danny Elfman, que ajudou o Burton em vários filmes. E depois, cuidadosamente, o próprio Wonka, com icônicas luvas roxas, coloca os convites dourados.
Depois a gente conhece os personagens e aqui tem um novo personagem, um narrador, que conta que essa história de um garotinho chamado Charlie Bucket. E ele era um garoto comum, mas sem sorte. No outro filme, toda hora eles destacavam o quanto o Charlie era especial, mas aqui ele é banal. A aparência do ator que escolheram também é consideravelmente mais comum. No filme antigo, o cabelo dourado do garotinho, Badger Ostrom, e os acessórios vermelhos que ele quase sempre usa o destacavam bastante. Mas aqui a gente tem o Freddie Highmore, que é o Doutor Altíssimo, e ele é um bom ator, eu acho. Tipo, ele tem uns filmes legais. Foi legal ele naquela série do Psicose. Uma grande diferença é que nesse filme o Charlie tem um pai. E esse pai ajuda ele numa maquete que ele mesmo tá fazendo da fábrica de chocolate com o próprio Willy Wonka na frente. E ela é toda feita com peças de tampa de pasta de dente, porque o pai do Charlie trabalha numa fábrica de pasta de dente. E dessa vez o vovô Joe trabalhava na primeira loja do Willy Wonka. A casa do Charlie continua sendo um muquifo com uma cama no meio, mas o vovô George e a vovó Georgina agora têm um pouco mais de personalidade, não são só figurantes dos figurantes. O vovô George sempre fala coisas duras demais para se aceitar, enquanto a vovó Georgina fala umas maluquices completa. E a vovó Josephine é gentil. A casa dele é super cartunesca, parece que tem um vento levando ela, tá toda torta. E boatos de que ela foi inspirada numa cabana do próprio escritor, onde ele buscava inspiração para suas obras. O vovô Joe então conta uma história que na verdade está no livro sobre quando Willy Wonka foi contratado por um príncipe indiano para construir um Taj Mahal de chocolate. Só que o príncipe não comunicou a ele que ia viver lá dentro, então ele quase que foi soterrado pelo palácio derretendo no sol quente. Eu achava essa cena aterrorizante na época, mas estranhamente satisfatória. A história vai seguindo como a outra, o vovô Joe fala sobre os problemas com os espiões, e ele cita 3 caras específicos que, se eu não me engano, aparecem no filme Wonka, e daí ele fala que geral foi mandado embora, a fábrica fechou, os cacete. O vovô Joe dá uma pesada na mente do Charlie, dizendo que ele daria qualquer coisa para entrar naquela fábrica uma vez mais. No dia seguinte, todos ficam sabendo da promoção dos convites através de cartazes em postes na cidade, e não por um garoto aleatório na escola. Desta vez, toda a família do Charlie apoia ele, dizendo que ele tem tanta chance quanto qualquer outra criança. Menos o vovô George, que diz que a primeira criança a achar o bilhete vai ser gorda. E o primeiro moleque a achar novamente é o Augustus. A vovó Josefine até chama o cara de asqueroso ao ver ele pela televisão. Calma aí, vó. Quando chegamos no arco da Veruca, eu acho interessante destacar que uma das funcionárias cogitou roubar o convite para si, mas ela foi pega. E o pai da Veruca nesse filme parece muito mais um pai de menina do que o bananão que é pai dela no primeiro filme. E ela faz hipismo igual a filha da Virgínia. Charlie e os Buckets novamente condenam essa criança, dizendo que ela é mimada e que não foi nada justo o cara ter usado as funcionárias. A próxima criança é a Violet, e assim como a Veruca, ela desafia estereótipos de gênero, o que é muito legal. E ela não é só campeã de mascar chiclete, ela é tipo vencedora em várias coisas e vive pra competir. E eu meio que tenho uma relação de amor e ódio com a personagem que faz a mãe dela. Não sei dizer porquê. Aparece então o Mike TV e o plot dele gostar de filmes de cowboy foi completamente apagado. Agora ele gosta de coisas violentas e nem gosta de chocolate, mas ele meio que conseguiu hackear o sistema do Wonka para saber onde estava o chocolate certo. Os avós do Charlie chamam a Violet de tola e o Mike de ingrato. Aqui tem uma outra grande diferença dos dois filmes, é que esse daqui ele encurta esse começo e alonga a parte de dentro da fábrica, ao contrário do primeiro filme. Uma coisa que eu também senti falta é que o Charlie não vai mais para a escola, mas pelo menos ele não trabalha também. O aumento exponencial das vendas de chocolate por causa do concurso faz com que a fábrica de pasta de dentes contrate um robô para fazer o trabalho do pai do Charlie e ele então é demitido. Realmente, as IAs estão tentando roubar nossos empregos desde 2005.
Uma hora elas conseguem. Ele volta pra casa muito triste, mas a esposa diz pra ele: relaxa, nossa sorte vai mudar. E eu devo dizer que, mesmo sendo bastante pobres, eles são ótimos pais. Novamente, uma criança falsa encontra o bilhete, mas dessa vez é uma criança russa. E o Charlie acha dinheiro na rua para comprar a sua última tentativa, que é a barra certa. Esse filme também não é tão musical, as únicas criaturas que cantam são os Umpa-Lumpas. Charlie considera vender o dinheiro do convite para ajudar a sua família. Mas os caras falam: você tá louco, porra? Dinheiro você pode conseguir em qualquer lugar, mas isso aqui é uma oportunidade de uma vida inteira, inferno. E tá, daí as crianças vão pra fábrica e a primeira cena que nós temos é a cena dos animatrônicos cantando Willy Wonka, Willy Wonka. E é muito legal. Essa música ficou tatuada no meu cérebro por um longo período de tempo. E de tempos em tempos eu me lembro dela. Eu acho que esse Willy Wonka do Johnny Depp, ele tem uma visão tão distorcida das crianças que ele acha que coisas seriam muito legais pra elas, mas são foda-se. Pelo menos ele achou um máximo os bonecos derretendo, pegando fogo. Agora eu vou ser muito controverso e dizer duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Eu acho o Willy Wonka do Johnny Depp um pouco hear me out, ok? Eu não sei dizer exatamente o que eu acho atraente nele especificamente, mas tem poucos filmes que eu acho ele atraente, tá? Esse é um deles. Piratas do Caribe, óbvio. É Dois de Mãos de Tesoura, óbvio. E ele em Sleep Hollow, que é completamente patético. De resto, não é muito pro meu gosto, mas eu não fecho mais com o Johnny Depp, porque eu não fecho com quem bate em mulher. Mas já teve uma época que ele era meu galãzinho favorito, até que eu percebi que não era todo filme que eu achava ele legal, e ele se demonstrou uma pessoa meio paia. Assim que eles entram pra fábrica, o Wonka tem uma puta interação esquisita com as crianças e ele tenta muito ser simpático, só que ele realmente não liga muito pra elas e tem um tipo de repulsa à família e à infância. Bem diferente do Wonka antigo, que amava fazer do mundo um lugar mais imaginativo e legal para as crianças, que achava elas puras, e mesmo sem paciência para a maluquice delas, às vezes ele dava uma colher de chá ou outra. Eu devo adicionar que eu amo o detalhe do Willy Wonka quase vomitar quando ele tem que falar a palavra pai. E daí a gente vê a construção da sala do chocolate com a cachoeira e ela é perfeita, mano. Eu queria muito poder provar essas coisas, parece tão bom. Dessa vez temos imagens da Lumpalândia, que é basicamente qualquer floresta tropical. O Wonka acaba esbarrando na comunidade dos Umpas, e aqui eles têm todos a mesma cara, e vivem em árvores e comem lagartas verdes. Eu não vou mentir, eu queria experimentar o slime da lagarta verde, parece muito apetitoso. Acontece mais do mesmo, Augustus entra num frenesi comendo tudo que vê pela frente, cai no rio de chocolate, fica entalado num cano de transporte e a mãe do Augustus é muito fofa. Retrozinha, sei lá. Dessa vez, o problema dos Umpa-Lumpas com o Augustus é que ele é infantil e babaca. Mas dizem que não vai se machucar. E baseado nas breves provocações que a gente viu ele fazendo com o Charlie, realmente ele é meio paia. Tem uma hora que eles falam que deveria ser modificado para ser amado. Isso eu achei que se passaram um pouco. Preciso dizer também que parece que o Wonka foi maquiado para parecer muito, muito pálido. O cabo é quase cinza. E a aparência dos Umpa-Lumpas aqui é um pouco mais acurada, porque eles foram digitalmente diminuídos. Além de também ser um ator com nanismo. Esse Wonka, ele é cheio de maneirismos, repete coisas que fala, retruca as crianças e é totalmente assombrado e traumatizado pelo seu passado. Em vez daquela montagem estranha do túnel com a música, a gente tem flashbacks da infância do Willy, que é filho de um dentista, e o pai dele basicamente odeia doces e chocolates e faz ele usar um aparelho dental totalmente esquisito e vexatório. Por isso que o cara ficou assim. O passeio de barco segue passando por algumas salas, e daí tem uma sala de invenções. E eu devo dizer de novo que esse barco parece muito comestível. O cenário do laboratório, onde é a sala de invenções, é um tipo de cromado retrofuturista e os uniformes dos Umpa-Lumpas mudam de cor a cada sala, um detalhe bem legal.
Aqui a gente perde a Violet mais ou menos da mesma maneira, e a cena beira o body horror. Eles não criticam muito ela em nada, só falam que mastigando, mastigando, mastigando. Diferente do primeiro filme, o Charlie sempre acaba fazendo perguntas super pessoais pro Wonka, o que fazem parecer que ele é a única criança realmente interessada no rolê. A Sala dos Gansos eu acho que é o segmento mais diferente porque eles foram substituídos por esquilos, para combinar com o trabalho do Sr. Salt. Segundo o Wonka, os esquilos sabem dizer exatamente quando uma noz está ruim ou está boa, e quase sempre tiram a noz inteira da casca. Essa cena é bem tensa e os trocentos esquilos vêm e sobem em cima da Veruca enquanto ela tenta levantar, e daí vem um bicho e faz toque, toque, toque na cabeça dela, e eles descobrem que ela é uma noz estragada, e ela vai pro lixo e pro incinerador e morre queimada. Mentira, ela só não é dia de lixo, aparentemente. De novo, a música não é tão pesada assim, só diz que ela é meio sem noção e vai encontrar muitos amigos no lixo. Seguindo o backstory do Wonka, ele enfrenta o pai dele e o pai dele diz: "Nenhum filho meu vai ser um chocolateiro", que pode muito bem ser uma alegoria para qualquer problema que faça uma criança ser expulsa de casa, simplesmente por ser ela mesma ou querer seguir os seus sonhos. Indo pro segmento da sala de TV, o Mike é muito, muito chato, ele fica dando uns action ali no Wonka, e eu acho que esse negócio dele de enviar comida pela TV revolucionaria as marketplaces totalmente. Eu também gosto que o Wonka quase sempre alimenta o Charlie quando ele pode. E tem pelo menos 2 falas nesse filme que mostram que ele já considerou canibalismo. Eu só não entendo uma coisa. Tá, ele vai mandar o chocolate pra dentro da TV, pelo teletransportador. Mas como que você vai pegar? Tem que ser uma TV especial que tenha uma película possível de ser atravessada no lugar de uma tela? O quanto isso é viável realmente? A música sobre o Mike fala que não é legal assistir TV o dia todo porque isso apodrece suas ideias. E essa música é muito pedrada, ela é muito boa e os visuais misturam programas e shows e etc. Tem muita, muita ref numa montagem extremamente frenética e hipnotizante. O final também muda um pouco. Quando o Charlie vence, ele vence simplesmente porque é a última criança, por WO. Como se o próprio percurso da fábrica já fosse um teste. Não tem Slugworth, nem espião, nem nada. Também não teve a cena do refri e nem a cena do contrato. Novamente, o elevador de vidro se transforma numa nave e podemos ver o que aconteceu com as outras crianças para ver que elas realmente estão bem. O Augustus virou um tipo de fusão dele mesmo com chocolate, e a mãe pede para que ele não coma seus próprios dedos. A Violet virou uma ginasta super flexível, mas continua roxa. E a Veruca e o pai estão só sujos de lixo. E o Mike ficou gigante e amassado. O Charlie então mostra sua casa pro Wonka e eles chegam pelo teto do elevador. E o Wonka fala com toda a família e com o Charlie sobre o prêmio ser a fábrica inteira. Ele conta então o motivo, né? Um belo dia ele foi cortar o cabelo e encontrou um fio branco e daí percebeu que precisaria de um herdeiro. Só que para isso dar certo, o Charlie não pode levar a família dele, porque um chocolateiro tem que ser livre e só assim ele poderá ser bem sucedido. E o Wonka fala que é tipo um bônus ele não ter mais que ver a sua família. Mas o Charlie não aceita, ele não trocaria nada pela família. Isso quebra o Wonka em trocentos pedacinhos e ele vai embora desolado. Eu gostaria que meu filho herdasse uma fábrica de chocolate, um tipo de império multimilionário, mas eu não deixaria ele ir embora com um doido de cabelo Chanel e uma cartola se eu não pudesse nem supervisionar o que eles vão fazer. Eu nem sei quem é esse cara. Ele vai ficar totalmente sozinho com meu filho para sempre num lugar onde eu nem vou poder entrar, basicamente. No dia seguinte, a família começa a se reerguer. Consertam a casa, o pai consegue um novo emprego e eles até conseguem botar comida na mesa, além de sopa de repolho com repolho. Mas o Wonka tá numa crise existencial pesadíssima. Ele vai até o Charlie e nesse filme ele é engraxate. Wonka diz que não tá se sentindo bem e o Charlie tenta convencê-lo a enfrentar o trauma e ir falar com seu pai, que ainda mora no mesmo prédio no meio do nada. E tem uma parede imensa de recortes com todas as conquistas do seu filho. Isso foi meio fofo. Eles se reconectam com um simples abraço silencioso e o Charlie então aceita a proposta do Wonka e finalmente a casinha dos Buckets vai lá pra dentro da fábrica. E todos os velhinhos jantam juntos na mesa com o Charlie e o Willy.
No fim a gente descobre que o narrador esse tempo todo era um Umpa-Lumpa. Eu ia falar também sobre o musical Wonka, mas eu devo dizer que eu dropei o musical. Achei meio chatinho, gente. Mas eu só queria ver por causa da música da Veruca Daddy by Me North Korea. Mas eu tenho aqui algumas anotações do quanto eu tanquei do musical. No começo a gente tem o próprio Wonka cantando Candyman e explicando o melodrama dele sobre precisar de um herdeiro. Ele abre uma nova loja de chocolates num canto pobre da cidade, e assim conhece o Charlie. O Charlie conta tudo que sabe sobre o Willy Wonka. O Charlie diz que os chocolates Wonka agora são meio que passados, só gente velha consome isso. Daí as coisas são mais ou menos parecidas. O Charlie é muito pobre, ele volta pra casa, vovô Joe brinca com ele, e a mãe dele traz um caderno pra ele. Isso é o maior diferencial. No caderno, o Charlie escreve como ele gostaria que o Sr. Wonka inventasse coisas para cada um dos seus familiares e não pede nada para ele próprio porque ele é muito altruísta. No dia seguinte começa a corrida pelos tickets, chamada de Wonkamania. Só que agora as crianças têm países temáticos e músicas temáticas também. A música do Augustus é em Yodel, a Veruca, na verdade, é uma bailarina russa, a Violet é uma princesa do pop, tipo pop, o som de estourar bolha de chiclete. E o Mike TV, ele é americano. E a música dele é uma puta crítica social aos Estados Unidos sobre como eles amam armas e tweetam sem pensar. A família do Charlie dá pra ele uma barrinha de chocolate, ele não consegue o ticket. Mas daí a mãe dele canta uma música super dramática sobre como ela gostaria que o pai dele tivesse vivo, porque o pai dele saberia manter o Charlie sonhando e a família de pé. E como sonhar está no sangue da família Bucket. É o próprio Willy Wonka que aparece e dá o ticket pro Charlie, dando dinheiro para ele comprar uma barra de chocolate, como se fosse uma gorjeta. Todas as crianças nessa versão do musical que eu assisti são adultos, menos o Charlie. O que intensifica a mensagem de que ele é o único puro ali no meio das crianças. Tudo vai seguindo mais ou menos igual. O Wonka, ele é meio socialmente esquisito, mas bem mais desenrolado. E ele é meio Tumblr sexy man, sabe? Meio engraçadinho, sei lá, não gostei dele não. Eles assinam um contrato, entram na fábrica e vão comer coisas, e o Augustus vai de vala. Os Umpa-Lumpas aparecem e eles são pessoas vestidas com a parte da frente de uma fantasia, tipo na altura do peito, e atuam abaixadas, fazendo os movimentos. Isso eu achei bem legal. Na cabeça deles, eles têm uma peruca e usam o próprio rosto para terminar a marionete. Na primeira fábrica, o Wonka tinha plena certeza de que as crianças não iam se machucar. Na segunda, ele não tinha muita preocupação porque meio que a fábrica era o próprio teste. Caso alguma coisa acontecesse meio séria, tudo poderia ser revertido. Mas aqui no teatro, as músicas são um pouco mais darks e os Umpa-Lumpas parecem realmente felizes de ver as crianças se fudendo. Só que o pior é o segmento da Violet, onde ela literalmente explode. Foi aqui que eu comecei a perder um pouco de interesse, porque o passeio na fábrica é bem demoradinho, tem umas gimmicks assim, e eles ficam tirando com a cara do Mike, o que é engraçadinho, mas sei lá, não é o meu tipo de musical não, eu gosto de umas coisas mais perturbadas. A cena de balé da Veruca com uns esquilos gigantes que desmembram ela é bastante legal. E eu achei o pai da Veruca meio hear me out também. Como foi o próprio Wonka que fez questão do Charlie receber um ticket nessa versão, dá meio que pra saber que ele já esperava escolher ele, né? Foi tudo meio que despropositado. E essa foi a nossa tour pela fábrica de chocolates. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei legal revisitar os dois filmes e pensar neles com essa visão de adulto agora e ver que a mensagem em geral é meio paia e coisa e tal. E as crianças eram meio malucas, sim, mas desmembramento por esquilo é um pouco pesado. Mas eu gostaria de ver uma versão mais dark, sim, mais gore da fábrica de chocolates. Me pareceu interessante. Quer dizer, a gente tem Playground, né? Mas não é tão parecido assim. Se você não viu meu vídeo de Playground, eu recomendo, porque eu fiz um bom trabalho resumindo um livro de 300 e poucas páginas em 2 horas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo sobre qual é o seu filme favorito, qual é a sua criança favorita.
E é isso, me recomendem outros musicais pra ver, porque eu tô na minha era musicais ultimamente. Tchau.